Gente, boa noite. Primeiro, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui conversando, agradecer ao Marco Aurélio pela oportunidade de conhecer um pouco mais alguma coisa que dentro da universidade nós não temos contato, né? É a primeira vez que eu vejo uma palestra que fala sobre medicina e que fala sobre homeopatia, né? E para mim também é uma novidade. Uma novidade também muito interessante que eu queria adicionar, complementar na verdade, é que a Organização Mundial de Saúde, há 18 anos apenas, vem considerar a dimensão espiritual do indivíduo como um componente de saúde, né? E Hahnemann está aí desde o século XIX, perdão, já dando a entender a origem das coisas, né? A origem da mente. Quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, o cérebro ou a mente, o corpo ou o espírito. Isso abre um leque de opções de ver a vida, né? E por isso a necessidade de trabalhar um pouco esse contato nosso com o que nós entendemos de valor, as virtudes, o que é sagrado, o que é transcendente, o que transcende a nós, né? A espiritualidade trabalha esse ponto da saúde quando busca desenvolver em cada um de nós aquilo que nos conecta, aquilo que nos dá sentido dentro da vida, né? E uma pergunta que eu queria fazer e dividir também com todos é uma curiosidade, porque o Marco Aurélio também foi o meu preceptor durante um tempo no Hospital Municipal, durante nossos estágios, né? E lá ele vive a medicina, digamos, alopática, né? Como é que é esse desafio, digamos assim, de ver esses opostos ou complementos que se aparecem na hora de enxergar um paciente e na hora de buscar abordar isso com cada um? Obrigado. É uma situação que, a princípio, foi bastante conflitante, mas a gente tem que procurar se conduzir da melhor forma que pode. Então, é saber avaliar o paciente, sentir o paciente, e quando você não pode, por uma questão de ordem, medicá-lo com homeopatia, e que também não dá para fazer em trabalho do SUS, hoje o que se propõe, por exemplo, com homeopatia para o SUS, é tratar primeiro nível. Não dá para fazer, em atendimento do SUS, um tratamento de terceiro nível ou de segundo nível, porque não se tem o tempo hábil para fazer esses atendimentos. Um atendimento que tem que ser no mínimo de 1 hora, para você ter tempo de ouvir o paciente. Aí imagina você na fila do pronto-socorro, por exemplo, né? E eu lá atendendo, gastando 1 hora com um paciente, o pessoal joga pedra, derruba a porta, chama a polícia, chama a televisão. Então nós temos que aprender a nos conduzir da melhor forma possível, ter ouvidos para ouvir aquilo que é necessário e dizer aquilo que é preciso com o máximo de objetividade e fazer o melhor que a gente pode dentro daquilo que é o limite que nos é oferecido para trabalhar. Saber realmente diferenciar as coisas e entender que as coisas não acontecem como acontecem por acaso, né? E uma vez me disseram assim, mas a homeopatia é muito elitizada, porque você só atende quem pode pagar. Porque não dá para fazer uma consulta de 1 hora por preço de convênio, porque senão você fecha as portas, né? Não dá para pagar o aluguel do consultório. Então, não dá para ser uma consulta que não seja particular. No entanto, as pessoas que lá vão e que chegam, por exemplo, se eu atender um empresário que tem, por exemplo, 200, 300 funcionários, e ele melhora como pessoa, naturalmente os seus funcionários vão se beneficiar disso. Então, esse entendimento é importante para que a gente não ache que está fazendo uma medicina exclusivista. Porque na medida em que você melhora alguém que está numa linha de trabalho onde ele tem uma importância e se conecta com outras pessoas, ele passa a estar melhor para aquelas pessoas com quem convive, e isso melhora o ambiente de trabalho. Seja ele funcionário, seja ele o dono, seja ele o gerente, seja como for. Então, o importante é o foco na melhora do indivíduo. E
E a gente tem que ter a noção de que nós não vamos conseguir mudar o mundo de uma vez. Mas se a gente conseguir mudar algumas pessoas que fazem parte do mundo, elas vão ser multiplicadores da mudança. Uma boa noite a todos. São todos muito bem-vindos, né, a esse projeto, como o Vinícius disse, já há 2 anos. E a gente queria agradecer ao Marco, né, pela presença e pelo aprendizado. A gente tem a oportunidade de conhecer o Marco há uns 20 anos, né? Ele cuidou dos meus pais. E eu tenho uma experiência com a homeopatia. Eu conheci a homeopatia há 32 anos, quando eu ainda era estudante lá em Belo Horizonte. Então, eu trato com homeopatia há 32 anos, assim, sistematicamente mesmo, né? E a família, de uma forma geral, é paciente do Marco aqui. São tantos pontos, né, que ele colocou aqui importantes, que é até difícil assim, a gente pontuar agora, nesse momento da fala dele, o que é mais relevante. Obrigada, Vinícius. Relevante aqui nesse momento. Mas eu posso dizer que, para mim, e aí eu vou falar como um espírito, né, que utiliza da homeopatia para trabalhar as questões da vida, as questões ligadas à vida, porque eu acredito muito que a homeopatia pode nos permitir perceber a vida de uma outra forma. Não é o Marco meu médico, né? Até porque eu conheci a homeopatia antes de conhecer o Marco. Então, como eu era uma história já de 12 anos, né? A gente não quis trocar de médico, mas eu pude acompanhar a evolução do trabalho que ele vem fazendo. E, assim, para mim, o mais importante é essa ligação que eu consigo fazer entre o que era antes a minha vida, antes da homeopatia, porque eu tinha grandes problemas com medicamentos, né? Já tive parada respiratória, em função de um medicamento muito forte da alopatia, e a gente não sabia disso, que eu tinha dificuldades em uma tolerância com a alopatia. E aí a gente vai percebendo assim, a sutileza, né, que é o tratamento homeopático, a essência do tratamento homeopático no sentido de fazer com que a gente se reconheça como espírito. Então, eu acho que essa foi a fala assim, que mais me marca, sua, e que mais me marca dentro do tratamento homeopático. É a relação entre vida material, vida espiritual e a homeopatia. A percepção da conexão entre esses 2 corpos, ou entre todos os corpos que nós temos e que a homeopatia permite. Eu acho que o Marco falou disso assim, com uma clareza muito grande, e a gente agradece por isso. Tá bem? Veja bem, o ronco, ele começa a acontecer na nossa vida com mais frequência depois de uma certa idade, onde a gente começa a acomodar o corpo, a relaxar com os cuidados orgânicos, e a partir daí a gente começa a ter uma respiração mais dificultada. Pode acontecer, por exemplo, nas crianças ou nos adolescentes também, que tenham problemas de vias aéreas superiores. Para você tratar com homeopatia um caso, por exemplo, de uma criança que tem uma adenoide que ronca porque obstrui, ele pode ser tratado sem precisar de ter extirpadas as adenoides. Se o problema dele for de ordem alérgica, e ele pode extirpar as adenoides, que vai continuar roncando e ter dificuldade respiratória. Então, ele tem que melhorar a natureza, o que leva o indivíduo a ter alergia. E a alergia tem um profundo relacionamento com a maneira de estar do indivíduo para a vida. Por exemplo, quando você obstrui as vias aéreas superiores, significa que você não quer respirar o ar que os outros estão respirando.
é um problema de relacionamento, são dificuldades de se relacionar com as pessoas. Então o nariz tem que fechar. Para quê? Porque aí eu não tenho que respirar. Ou os brônquios fecham, porque eu não preciso respirar o ar das pessoas que estão me incomodando, ou do ambiente que me incomoda. Não quero fazer trocas, eu não quero partilhar, eu não quero conviver ou viver com. Então o indivíduo tem que tratar justamente isso. Melhorou isso, deixa de haver. Ou então muitas vezes está relacionado com uma raiva que o indivíduo nem sequer percebe. E se você trabalhou a causa da raiva, e não a raiva, mas a causa, o que leva aquele indivíduo a ter aquela raiva, também melhora o quadro respiratório. Agora, o ronco do adulto, que se deve ao relaxamento de musculatura respiratória, relaxamento de musculatura abdominal, pela obesidade que a gente às vezes vai desenvolvendo também. Então isso é mais difícil, porque tem que haver uma mudança de estrutura física, uma remodelagem da estrutura física. E aí, como a lei do menor esforço é a que prevalece, normalmente o indivíduo aprende a respirar com o CPAP, que é uma máscara que coloca junto com um aparelho, que aí você não pode dormir, que o aparelho vai ouvir o seu ronco, sua mulher não vai ouvir, né? Ela não vai precisar desenvolver a tolerância, né? Porque também é uma questão de aprendizado. Por exemplo, se eu ronco e você não ronca, e você ouve o meu ronco e se incomoda porque você se incomoda. Não é o ronco que te incomoda, é você que se incomoda e não consegue dormir com o outro com barulho. Porque, por exemplo, eu consigo dormir com qualquer barulho e em qualquer lugar. Se eu fechar os olhos aqui, vocês podem continuar falando que eu durmo. Ah, mas você, o que você tem de diferente? Nada. Simplesmente eu aprendi a isolar o barulho do ronco do outro, o barulho que tiver, e consigo dormir. Tá? Então, tudo é aprendizado na vida. E se você não tem tem essa dificuldade, não consegue estar nesse momento melhorando isso, se a sua esposa se trabalhar, ela vai conseguir conviver com isso muito bem. Senão, você vai ter que trocar de cama, ou então vai ter que usar um CPAP, porque a homeopatia não vai corrigir isso, porque existem, nesse caso, o que a gente chama de obstáculos à cura. Porque aí a falha é estrutural, não é uma falha do seu psiquismo. Entende? É uma falha estrutural do seu corpo. E o seu corpo precisa, então, ser reorganizado, reestruturado, para que isso possa melhorar. Ok? Muitas vezes, nós permanecemos doentes porque nós ganhamos com a doença alguma coisa. Temos alguns benefícios em estarmos doentes, né? Então, quando a pessoa tem ganhos secundários, fica muito difícil da gente conseguir mobilizar, porque em função dos ganhos secundários, a pessoa também mente para si mesma, e mente para si mesma de uma forma tão descarada e tão inconsciente, que ele acha que aquilo que ele está falando é verdade. Então, quando ele te passa a verdade dele, aquela verdade é uma mentira. E se você medica pela verdade mentira que ele está apresentando, você vai errar o seu diagnóstico, que seria o medicamento homeopático similimum daquela pessoa, ou semelhante àquela pessoa. Eu tive, para citar um exemplo, tive uma paciente, anos atrás, logo que eu estava começando a homeopatia, e ela era uma pessoa que me conhecia, porque ela era espírita, e tinha sido colega de infância da minha mãe. Então, ela foi no consultório a primeira vez, falando dos problemas que estavam sentindo, e eu repertorizei, fiz a avaliação da medicação homeopática dela e passei o medicamento.
Ela voltou na segunda consulta, não tinha melhorado nada. Falei, gente, o que está acontecendo? Naquela época, eu ainda estava com pouca experiência, né, recém terminado o curso de homeopatia. Eu tinha o hábito de mandar o paciente para casa e eu ia para casa estudar. Eu gastava, para fazer o que eu hoje faço em 5 minutos na frente do paciente, que é modalizar a medicação dele, repertorizar a medicação dele, eu gastava 8 horas estudando para poder chegar ao remédio da pessoa. Então, eu fui para casa 5 vezes. E as 5 vezes que eu fui para casa estudar o remédio dessa pessoa, eu não acertei. Ela não teve melhora. E teve a paciência de ir 5 vezes ao consultório, pagar a consulta e não melhorar. Eu falei, devo estar emburrecendo ou tem alguma coisa errada aqui. Porque não é possível, eu já fiz de tudo para chegar no remédio dessa pessoa. Aí um dia, a filha dessa senhora, que também é espírita, foi me procurar com o filho dela para que pudesse tratá-lo com homeopatia. Quando eu comecei a perguntar para ela sobre a criança, o comportamento da criança, nas diversas situações, ela olhou para mim, parou, interrompeu a consulta e me disse, espera aí, eu acho que eu sei por que não está dando certo o tratamento da minha mãe com você. Eu falei, por quê? Então me ajuda, se você sabe, me ajuda. E ela virou para mim e falou assim, olha, conhecendo a minha mãe, não estou falando mal dela, mas conhecendo a minha mãe do jeito que eu conheço, ela deve estar falando para você aquilo que ela quer que você pense dela, mas não aquilo que ela é. Eu falei, não brinca. 5 vezes ela veio aqui, 5 vezes ela mentiu para mim, achando, né, que estava fazendo a coisa certa. Então me fala você sobre a sua mãe. E aí eu fiz 2 consultas em uma, né, da criança e da mãe dela através da filha. Foi quando a mãe veio no dia seguinte, eu passei o remédio, conversei com ela normalmente, anotei o que tinha que anotar e passei o remédio pelas informações da filha. E ela melhorou. Então, às vezes, a gente encontra essa dificuldade e, às vezes, é preciso chamar um parente, ou a esposa, ou o marido, separadamente, para poder conversar, para realmente conseguir obter resultado. Porque o paciente, inconscientemente, não dá conta, não se percebe, não tem consciência de si mesmo. Quando eu pergunto quais são as suas qualidades positivas, o sujeito não sabe enumerar 3. Quais são os seus defeitos? Tem gente que fala que não tem defeito. Ou tem todos os defeitos do mundo. Então, fica muito difícil. E essas são realmente fatores limitantes para acertar o remédio homeopático. Aí você fala assim, mas o tratamento homeopático é demorado? O tratamento homeopático é demorado porque trata-se de gerar transformações que vão fazer com que aquele indivíduo se torne uma pessoa melhor. É demorado nesse sentido, por isso é um tratamento prolongado. Mas e os efeitos? Demora muito para acontecer? Não. Se demorar muito para acontecer, porque tem alguma coisa errada. Ou eu não entendi, ou o homeopata não entendeu direito aquilo que o paciente disse, e fez uma interpretação, fez um julgamento, e está errando no julgamento que fez. Ou o paciente não está sabendo se colocar, e não tem percepção clara de si mesmo, e não sabe se colocar. Ou a farmácia está errando na medicação, que é uma possibilidade também. Pouco remota, mas pode acontecer. Então, além de tudo, existem os ganhos secundários das pessoas. Exemplo, a paciente fez um tratamento porque queria parar e aprender a dirigir, e ela tinha medo de dirigir.
Fez o tratamento, começou a melhorar e tal, aprendeu a dirigir. Tempos depois, encontrei com ela e pergunto, e aí, como é que está? Está dirigindo? Comprou carro e tal? Né, meu marido me deu um carro, eu comecei a dirigir, mas aí eu percebi uma coisa. Enquanto eu não dirigia, meu marido me levava para todo lugar. E dava tempo para a gente conversar, para a gente bater papo e tal, tirar as dúvidas, discutir relacionamento, dentro do carro, no trânsito. Quando eu comecei a dirigir, isso acabou, nós ficamos sem ter tempo para conversar. Então, parei de dirigir de novo. Então, são, às vezes, obstáculos que a gente encontra a cura, porque o indivíduo não quer. Ele prefere o ganho secundário. Ele pode buscar uma outra forma de discutir relacionamento, um outro momento, mas, de repente, ele prefere se acomodar àquela situação. Tá? E existem doenças que já atingem estados de deformidade, estados de deterioração orgânica e que são obstáculo à cura também. Então, são as doenças degenerativas, quando já estão causando degeneração, a degeneração é irreversível, e o câncer, que também é uma doença que, a partir de um determinado momento, é irreversível. Se você consegue detectar a tempo de ele não ter ainda dado metástases, a gente consegue uma regressão, mas, caso contrário, já é mais difícil, ou, às vezes, até impossível. E porque trata-se também, no caso do câncer, de mudar uma dinâmica mental terrível. Terrível. Porque o indivíduo adoece por culpa, ele adoece porque ele guarda mágoa, guarda rancores importantes e marcantes e não consegue se libertar daquilo. Nem se liberta e nem liberta o outro. Então ele tem uma doença que pune a ele mesmo e pune àqueles que estão à sua volta, a quem ele atribui a causa do seu sofrimento. Quando, na realidade, a causa do sofrimento é ele mesmo. Sim, porque a finalidade é justamente ajudar o indivíduo a estar em condições de atingir os altos fins da existência. Então, o objetivo é melhorar aquele indivíduo para que ele se cure. Né? Então, não é a homeopatia que cura o indivíduo, é o indivíduo que se cura, através da melhora da essência dele. Então, a homeopatia faz esse movimento de estruturação da essência espiritual, né? do sentir, do pensar, do agir, para que ele possa, então, realmente conseguir atingir os elevados fins da sua existência. Então, é muito importante, isso está num dos slides que não foram mostrados, a gente buscar uma harmonia entre o pensar, o sentir e o agir. O que é essa harmonia? Qual é o nome que a gente dá para isso? Coerência. Nós temos que ter coerência ou congruência naquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Não adianta chegar aqui e falar muito bonito para vocês e chegar ali fora, por primeira oportunidade que tiver, falar uma besteira, um palavrão, me irritar por qualquer coisinha. Então, eu estou muito bom falante, mas estou muito mal praticante. Então, essa incoerência gera conflitos internos inconscientes que nos fazem adoecer. Nós precisamos desenvolver coerência, congruência. Né? O próprio Mahatma Gandhi já falava isso. Né? Que a gente precisa ter esse equilíbrio entre essas coisas. Pensar, falar, sentir e agir. Ok? Não dificulta. Eu tenho pacientes de todas as crenças religiosas.
É claro que já houve casos interessantes. Por exemplo, o paciente ligar para o consultório, saber que eu sou espírita, e falar assim: o doutor faz alguma prática espírita, de espiritismo dentro do consultório? Né? Ou pessoas que são de algumas religiões muito ortodoxas não consultarem porque eu sou espírita. A perda é para eles, não é para mim. Bom, mas acontece o seguinte: as que vão, a gente sempre procura falar com uma linguagem universal, né? E eu digo que a linguagem universal é a linguagem do Evangelho. Quando você quer falar de Deus, todo mundo ouve. Quando você quer tocar em alguma coisa que toca a sensibilidade do outro, que ele precisa ter uma compreensão um pouco mais espiritualizada, você pode falar do Evangelho, que é uma linguagem universal. Então, sempre há uma possibilidade, e se eu tenho que particularizar, eu falo assim: ó, na minha concepção como espírita, tem essa visão, essa percepção, então não deixo de dizer o que eu tenho que dizer, seja uma informação espírita ou espiritualizada. Tá? A única coisa que, atualmente, além de atender o paciente como homeopata, eu ainda aplico passe nele no consultório. E eu só tive uma paciente evangélica que se opôs. Ela recebeu o passe, ela sentiu melhor, mas depois ela chegou em casa, disse que abriu o evangelho dela e lá dizia que era proibido fazer isso. Então, que ela não queria mais receber, mas continua indo normalmente às consultas. Falei: só, você pode vir, eu vou te tratar como homeopata. Se você não quiser que eu te aplique um passe, tudo bem. Mas aqueles que aceitam, primeiro eu chego para a pessoa e falo assim: olha, eu vim, deixe-me avaliar como está a sua energia, como estão os seus chakras. E através do tato magnético, através do pêndulo, eu avalio como estão os chakras. E aí eu falo: a gente pode colocar isso em harmonia através do magnetismo. E o magnetismo também é uma linguagem universal, eu não preciso falar em passe, né? Então, vou te aplicar o magnetismo. Você se importa? Não. E com isso, hoje, todos são magnetizados, né? Além de homeopatizados. Quando você vai tratar, por exemplo, um animal, o animal tem comportamento. E cada animal, mesmo que da mesma espécie, tem comportamento diferente. Tem um cavalo, por exemplo, tem o cavalo que é mais arisco, tem o que é mais dócil, né? O mais fogoso, menos fogoso, enfim. E você vai observar as características do animal, a forma, né, como ele demonstra o seu comportamento, e vai medicá-lo em cima disso. E ele vai melhorar, seja do problema orgânico que ele está apresentando, ou até do comportamento. Tá? Pode ser feito também na botânica. Você observar o comportamento, o desenvolvimento de uma planta e medicá-la em cima disso. E no caso da pessoa que tem deficiência mental, você trata também o tipo da deficiência, você trata o comportamento dela, as emoções, como ele manifesta as emoções. Então, você vai observando, né, através do relato dos acompanhantes. Às vezes, eu nem preciso ter a pessoa na frente, se tiver, melhor, que eu possa observar, mas às vezes a pessoa não consegue ficar muito tempo num lugar. Então, vem um acompanhante que conhece bem e me relata, por exemplo, o comportamento. Eu vou fazendo os questionamentos e ele vai me informando. E a gente medica e o paciente melhora. Então, eu já tive pacientes que eram agressivos e que hoje são dóceis, em função justamente do tratamento homeopático, sem que tenha usado nenhuma outra droga.
Então, o que é uma osteoporose? A osteoporose é uma desmineralização óssea, que acontece, no caso, por exemplo, da mulher, após a menopausa, ela se intensifica em função da diminuição do quadro hormonal, das alterações do quadro hormonal feminino. No homem acontece também, mas acontece um pouco mais adiante. O homem, como usa mais a força muscular do que a mulher, ordinariamente, ele tende a forçar mais os ossos, e quando mais os ossos trabalham, mais fortes eles ficam. Então é necessário, a homeopatia pode e tem como trabalhar a questão da desmineralização óssea e, com isso, melhorar os sintomas decorrentes disso. Aí você fala, se você me perguntasse, por exemplo, mas vale a pena, por exemplo, tomar hormônio? Tem hormônio homeopático para menopausa? Não existe hormônio homeopático. Tá? O que existe, por exemplo, se você tem sintomas da menopausa, então nós vamos tratar em primeiro nível, né, esse quadro sintomatológico que se deve às alterações hormonais. E aí aqueles sintomas que incomodam vão melhorar. Paralelamente a esse tratamento em primeiro nível, a gente associa o tratamento de segundo e terceiro nível, para que você possa também estar se melhorando, né, em razão das suas necessidades naturais. E o tratamento com relação ao hormônio deve ser feito ou não? Eu digo o seguinte: as mulheres antes de vocês não faziam uso de hormônio, tá? As mães de vocês, as avós de vocês não faziam uso de hormônio e viveram. A minha avó, por exemplo, faleceu com 96 anos. Tinha os ossos finos, porque eu via, eu radiografei, parecia casquinha de ovo, de tão fino, mas morreu sem nenhuma fratura. Morreu do coração. E aí eu te pergunto, para que você precisa, aos 60, 70 anos, de osso forte? Osso forte é para jovem. Aqui, ó. Ele precisa de osso forte. Tem muita força para fazer ainda pela vida. Nosso trabalho da agora para frente é aqui, ó. Então, para trabalhar com a mente, nós não precisamos de osso forte. E não estamos mais na idade de ficar levantando peso, pegar peso. É claro que, se a gente quiser fazer uma academia e fortalecer a nossa musculatura, nós teremos osso forte, teremos uma vida mais saudável por mais tempo. Mas, e isso todos podem fazer, e não necessariamente usar hormônio. Agora, quando usar o hormônio? Quando realmente as suas debilidades físicas causadas pelas alterações hormonais forem muito gritantes. E mesmo assim, tem casos de paciente que os sintomas eram gritantes e com homeopatia não tem mais sintoma. Não precisa do hormônio. As doenças autoimunes são doenças geradas por nós. Está aqui. Está aqui. Tá? Então, são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa maneira de lidar com os problemas da vida. E, muitas vezes, grande parte, isso a gente, através do estudo de mais de 8.000 casos de regressão de memória no Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas em São Paulo, a doutora doutora Maria Júlia Prieto Pérez identificou que grande parte das doenças degenerativas ou autoimunes tem como causa básica a tentativa, ou melhor, o cometimento do suicídio em vidas passadas. E é a consequência de suicídios cometidos no passado. Então, você desenvolve
a partir do suicídio, uma predisposição a esse tipo de morbidade orgânica. E na homeopatia, teria melhora para isso? Teria, porque você trata-se de melhorar você. Então, quando você melhora, os sintomas melhoram. A doença pode continuar, vai depender do quanto você vai melhorar como pessoa. E vai depender do quanto essa doença ainda não tenha causado tipos de lesões que sejam irreversíveis no seu organismo, como deformidades ósseas, né? Como deformidades cardíacas e outras mais, deformidade dos vasos sanguíneos, né? As vasculites, que já degenerou para as extremidades, os pequenos vasos, e isso não tem como corrigir mais, porque torna-se então um obstáculo à cura, mas você pode reencarnar já sem aquelas sequelas, sem aquelas consequências numa próxima existência, além de ter alívios importantes, melhoras importantes naquilo que for possível e que o seu organismo permitir. É o seu corpo te dando o retorno de tudo que você já fez contra ele. Na realidade, a desarmonização parte da estrutura perispiritual, que foi desarmonizada lá atrás, e o desequilíbrio ainda não se fez. Então, com certeza, o seu corpo paga o preço, e a vivência e o sofrimento que você padece fazem com que você reflita para retornar ao ponto de equilíbrio. Se você cometeu um novo suicídio, o desequilíbrio aumenta, mas se você se reabilita, você se liberta. Atua sim, diminuindo a predisposição para. A homeopatia atua em casos de drogadição, pessoa que usa droga, atua sim, melhorando a predisposição interna, mas é preciso que o indivíduo queira. Eu tive 2 pacientes, 2 irmãos, que a mãe queria que eles parassem de usar droga, mas eles não queriam. Então eles chegaram no meu consultório e falaram assim: olha, doutor, minha mãe está gastando dinheiro à toa com o senhor. Porque nós gostamos de usar, nós não queremos parar. Então, quando o indivíduo não quer, não adianta. Você pode tentar o que quiser, ele não vai te dar o que você precisa para chegar no âmago da questão. Então, é preciso que o indivíduo queira, e a partir disso, então, ele oferece para a gente os recursos que são necessários para fazer um bom diagnóstico homeopático, que na realidade é o diagnóstico do medicamento, que vai realmente ajudá-lo a encontrar um ponto de equilíbrio. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma droga chamada, um medicamento chamado cannabis sativa e cannabis índica, que na realidade eram feitos a partir da maconha. Com a proibição de medicamentos, né, com a proibição da maconha, houve a proibição desses medicamentos. Mas por que as pessoas que proibiram não entendem que o medicamento é dinamizado, não tem maconha nele. Tem a essência, que é terapêutica, daquilo que é a maconha. Então, essa essência terapêutica não tem nada a ver com a maconha mais. Você tirou a alma, e a alma ali tem uma propriedade terapêutica que pode ajudar a curar a vontade, né, o hábito, o vício. Só que a gente não dispõe mais desse medicamento, não é mais liberado. Mas a gente pode tratar o que leva ao vício, que é o mais importante. Porque aí você fortalece o indivíduo internamente, e se ele já tem vontade de parar, ele sente-se apoiado para poder conseguir o objetivo. Ok? Hoje a gente viu como é que a homeopatia pode promover isso na vida da gente. E aí, só encerrando, eu queria, porque foi um ponto que eu acho muito importante, já que a homeopatia é uma bênção na vida de quem quer se conhecer, que aí não foi abordado aqui, mas que talvez você possa só esclarecer assim rapidinho, porque a gente teve uma experiência na família, que uma criança, né, entrou em coma depois de uma cirurgia, e
no hospital falaram que não tinha mais o que fazer. E, nesse momento, ela já estava com tratamento homeopático, a gente ligou para o homeopata e ele passou um medicamento e falou, pede permissão na UTI para você continuar dando esse medicamento, e a gente continuou dando de 5 em 5 minutos uma gotinha de um determinado medicamento, e 5 horas depois ela voltou do coma. E isso os médicos ficaram sem compreender. E aí a gente fica assim, a gente vê uma discussão de que existe o placebo, que o medicamento, na realidade, ele sugestiona. Como sugestiona se era uma criança? Se é uma criança que está acordada, você pode sugestioná-la de alguma forma. Mas uma pessoa em coma, você não tem como sugestionar. Tá? Então, na realidade, foi comprovada aí a ação do medicamento. Nesse caso, possivelmente atuou em primeiro nível, para gerar o despertamento das células nervosas, para atuar diretamente no efeito que estava acontecendo, que era o coma. Né? Então, é muito importante, nós temos como fazer, tem recursos, para que a gente possa tratar todo tipo de problemas. Agora, é importante que realmente, e veja bem, não depende de você acreditar ou não. É importante que você tome o remédio. Mas eu não acredito nessas bolinhas, não acredito nessas aguinhas. Problema se você acredita ou não, desde que tome o remédio. Desde que se permita se expor, porque uma consulta homeopática é uma exposição. Você vai se expor para alguém que é desconhecido e que está tentando ganhar sua confiança e garimpar sua alma. E se você se disponibiliza para isso, então os resultados podem ser muito bons.